Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, assim está escrito na palavra de Deus. Irmãos, no que diz respeito à vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabei o que detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígio da mentira, e com todo o engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito, fé e verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes, guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem os vossos corações e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amém. Meus irmãos, a segunda epístola aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, reconhece que o progresso cada vez mais da igreja. A igreja já tem tido um reconhecimento do seu progresso. Na primeira epístola, no capítulo 1, o apóstolo Paulo reconhece que a igreja dos Tessalonicenses, o Senhor teve um cuidado todo especial para com ela. Inclusive, uma das tônicas que nós podemos perceber na primeira epístola é aquele desejo incessante do apóstolo Paulo de estar com a igreja e não conseguir ir até aquela igreja. E ele estava preocupado porque ele não conseguia ir, fazia planos para estar voltando a Tessalônica e todos os seus planos eram frustrados por uma obra maligna. Ele via Timóteo esperando, inclusive, que a igreja pudesse ter desvanecido. Timóteo, ao chegar em Tessalônica, percebe que o Senhor tem derramado abundantemente a sua graça na vida daquela igreja, de tal forma que, mesmo sem a presença do apóstolo Paulo naquela igreja, a igreja dos Tessalonicenses floresceu por meio da graça do Senhor. Eles receberam da providência de Deus, e a providência de Deus em sua vida, mesmo sem a presença do apóstolo Paulo
para a orientação devida da fé, a doutrinação devida, a igreja permaneceu perseverante em meio a muitas tribulações, a qual o próprio apóstolo Paulo conhecia cada uma delas, porque ao estar em Tessalônica, registrado em Atos 17, a presença de Paulo causou uma perseguição por meio de pessoas que não amam a palavra de Deus, por meio de pessoas que detestam e abominam a palavra de Deus. Em Atos 17 registra a perseguição do apóstolo Paulo, e essa perseguição nos mostra o quão difícil, meus irmãos, é levar o evangelho e não desvanecer. O apóstolo Paulo, por ser um homem já experimentado em toda a compreensão bíblica, ele julgou que a igreja fosse desvanecer, mas ao enviar Timóteo àquela igreja, ele percebeu que a igreja dos Tessalonicenses permanecia firme, e a firmeza da igreja dos Tessalonicenses não se daria pela sua presença em meio à igreja, mas ocorreu por conta de um cuidado especial todo de Deus para com a igreja, e a igreja passou a levar o evangelho à Macedônia, a Caia. A igreja se tornou um próprio imitador do apóstolo Paulo, que era missionário dos gentios, e o evangelho não ficou restrito à igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica levou o evangelho à Macedônia, a Caia, em todos os outros lugares ao seu derredor, a ponto que aquelas regiões circunvizinhas reconheceram que realmente houve uma conversão, e o apóstolo Paulo também reconheceu, atestou a conversão daquela igreja e a providência de Deus na sua vida. No segunda epístola aos Tessalonicenses, é uma constatação de que o progresso que o Senhor tem oferecido àquela igreja continua sendo ainda perceptível, pois em meio às tribulações, segundo o capítulo 1, aquela igreja permanecia ainda firme no Senhor, permanecia alegres na esperança, permanecia servindo a Deus sem desvanecer. Mas no capítulo 2, Paulo nos informa de um perigo, que poderia muito bem esse perigo fazer a fé daqueles crentes em Tessalônica desvanecer, eles ficarem perdidos em meio a um turbilhão de informações que agora se hospeda na igreja. Capítulo 2 do Tessalonicense é um capítulo de forma que o apóstolo Paulo registra como a igreja deve enfrentar ou permanecer, porque as primeiras tribulações eram perseguições ferrenhas à própria igreja, como também nos dias de hoje a igreja também recebe. No capítulo 2, a perseguição ou o perigo, um perigo que está envolto à igreja, não é aquela perseguição pessoal, institucional sobre a igreja, mas meus irmãos, o acomodamento de doutrinas errôneas que não encontram amparo na palavra de Deus. Martinho Lutero, quando ensinou sobre a palavra de Deus e a importância dela para a igreja, nas 95 teses, ele afirma que a Escritura é o tesouro da igreja. O apóstolo Martinho Lutero, ele relatou que qualquer ensinamento que não se enquadre nas Sagradas Escrituras, esses ensinamentos devem ser rejeitados, mesmo que estes ensinamentos façam chover todos os dias milagres sobre a igreja. O apóstolo Paulo, meus irmãos, tem aqui a base de Martinho Lutero de rejeitar o falso ensino, de rejeitar o ensinador também dos falsos ensinos. Capítulo 2, ele inicia da seguinte maneira: irmãos,
essa palavra irmãos é aquelas palavras que a gente sempre tem mostrado no capítulo 1 também, como uma marca de delimitação textual. É quando ele encerra um assunto anterior e inicia um novo assunto. No capítulo 1 também ele usa a mesma expressão no versículo 3. Irmãos, cumpre-nos sempre dar graças a Deus. No capítulo 2, Paulo usa a mesma forma literária para informar que concluiu o assunto do capítulo 1 e agora vai adentrar o capítulo, um outro assunto, como um pastor, um pregador, ele tem ali uma mensagem preparada e ele tem cada ponto da sua mensagem. O apóstolo Paulo vai mudar agora para um segundo ponto de sua mensagem aos Tessalonicenses. É sobre um sentimento de perturbação que era propício que a igreja passasse. E ele escreve assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Os falsos ensinos agora, como parte de tribulações didáticas sobre a igreja, a primeira tribulação era uma tribulação de perseguição pessoal. Agora uma didática que o anticristo, o diabo, joga sobre a igreja, o engano sobre o ensino. O apóstolo Paulo, ele traz no capítulo 2 este alerta sobre uma mensagem que o apóstolo Paulo já havia pregado anteriormente em meio à estadia dele em Tessalônica. O apóstolo Paulo ensinou sobre a segunda vinda de Cristo, sobre os aspectos escatológicos da segunda vinda de Cristo, sobre as evidências da segunda vinda de Cristo, e agora o alerta do apóstolo Paulo recai sobre a mesma matéria, como que alguém tivesse enviando à igreja de Tessalônica mensagens sobre esse mesmo tema, a segunda vinda de Cristo, como se fosse essa mensagem transmitida ou partida do apóstolo Paulo. É interessante aqui esses aspectos introdutórios do capítulo 2, da sagacidade do inimigo. O inimigo reconhece que sobre uma igreja saudável não adianta lançar dardos malignos de proporções pequenas. O apóstolo sabe, ou melhor, o inimigo conhece e reconhece que uma igreja madura sabe de onde discorre todo o seu ensinamento. Todo o seu ensinamento de uma igreja madura e aquilo que ela precisa aprender discorre diretamente do seu pastor, discorre diretamente do púlpito da igreja. E como o inimigo reconhece tais coisas, ele tenta enviar mensagens ou enviar pessoas para a igreja de Tessalônica com uma mensagem sobre a segunda vinda de Cristo, fazendo com que a igreja, tentando fazer com que a igreja acreditasse que aquela mensagem que eles estavam levando à igreja, ela fosse uma mensagem que fosse transmitida pelo apóstolo Paulo. É uma sagacidade de tamanha perversidade usada pelo inimigo à igreja de Tessalônica. O apóstolo Paulo teve o conhecimento dessa empreitada quanto à igreja, a ponto que o apóstolo Paulo usa uma palavra que não é muito comum de se usar no versículo 2, que não vos demovais da vossa mente com facilidade, ou seja, que não possa, essas pessoas ao chegar nele não possa remover com facilidade os ensinos que outro tempo eu estive entre vós e ensinei. Nem vos perturbeis, ou seja, o ensino do anticristo, do falso profeta,
sobre a igreja causou perturbação. Aqui também, meus irmãos, reside um entendimento do quão frágil é a igreja. A harmonia da igreja, ela está toda na dependência das Escrituras. E qualquer oscilação de ensinamento gera perturbação na igreja. O apóstolo Paulo reconhece que a ação do anticristo, a ação do falso profeta, a ação do diabo sobre a vida da igreja iniciou-se agora de uma forma diferente, não mais com perseguição pessoal e institucional. Agora a perseguição maligna ocorre por meio de ensinamentos errôneos, e os ensinamentos errôneos, além de ser errôneos, eles tentaram acreditar a fonte do ensinamento à pessoa do pastor da igreja, o próprio apóstolo Paulo, do missionário da igreja, dizendo que o pastor ensinou essas coisas. E o apóstolo Paulo aqui está fortalecendo a igreja contra essa dissensão que pode haver dentro da igreja por ser confrontado por dois ensinamentos do apóstolo. E o apóstolo Paulo prepara a igreja dizendo que esse ensinamento: não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer seja por espírito, por palavras ou por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O apóstolo Paulo agora deixa ciente que tipo de ensinamento o inimigo estava reproduzindo, o falso profeta estava reproduzindo dentro da igreja dos Tessalonicenses. O ensinamento era esse: o Senhor já voltou. Não adianta aguardar mais a sua segunda vinda. E os Tessalonicenses, tão preocupados com a área escatológica, padeceram perturbações. O anticristo relatou que o ensinamento era do apóstolo Paulo. Agora o apóstolo Paulo combate, informando que o ensinamento não é dele e que a igreja deve se fortalecer, se preparando realmente para a segunda vinda de Cristo. No versículo 1, eles: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nos exortamos. E a reunião aqui é o momento do arrebatamento. A igreja aguardando o arrebatamento, a igreja aguardando o encontro com o Senhor nos ares, porque o apóstolo Paulo ensinou anteriormente sobre o estado dos mortos na vida do Senhor, que serão ressuscitados para o encontro do Senhor, e dos vivos também. E a igreja, enquanto aguardava esse grande dia, que é o grande dia, o dia, Satanás enviou um falso profeta e disse: esse dia já ocorreu. E a igreja, meus irmãos, não tinha como responder de outra forma. A igreja, certamente alguns irmãos ficaram entristecidos, outros decepcionados. É uma arma muito forte que o inimigo usa na vida de um cristão, chama-se decepção. Ficar decepcionado. O apóstolo Paulo usa o termo perturbado, porque Jesus voltou, realizou a sua obra e nós ainda estamos aqui. O apóstolo Paulo: não, meus irmãos, foi o falso profeta. Assim também devemos exortar a cada irmão sobre o cuidado e o perigo de estar ouvindo todo e qualquer tipo de ensino, se alimentando com todo e qualquer tipo de ensino. O resultado que esses ensinos que não procedem do Senhor trazem, meus irmãos, como resultado para a nossa vida o esmorecimento da fé, trazem como resultado para a nossa vida as decepções e tantas outras coisas, tal como os discípulos no caminho de Emaús receberam o ensino do Senhor, que ele iria morrer e que iria ressuscitar ao terceiro dia, mas alguém passou para ele que não tinha mais nenhuma possibilidade de ressurreição e que Jesus morreu, que as promessas não iriam se cumprir, e eles ficaram muito tristes. O certo de que a igreja do Senhor deve evitar
se alimentar com todo e qualquer tipo de ensino, sendo sabedor de que os ensinos que não procedem do Senhor, eles ganham sim dimensões em nossa vida, eles ganham sim espaço na nossa mente e produzem tristezas, e produzem engano, e produzem uma apatia espiritual. O apóstolo Paulo prossegue no versículo 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a ponto de assemelhar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? Então o apóstolo Paulo nos dá a conhecer que haverá antes da vinda do Senhor, antes que o Senhor irrompa com os céus, com os seus santos anjos, haverá um período de grande apostasia, porque o homem da iniquidade, ou o filho da perdição, será revelado. Algum comentarista informa-se que são dois momentos, né? Haverá a apostasia e a revelação do homem da iniquidade. Mas o apóstolo Paulo aponta apenas para um momento, porque o momento em que haverá a apostasia, mais do que há nos nossos dias, essa apostasia, anteriormente o apóstolo Paulo ensinou que antes do Senhor vir, haverá paz, né? Haverá paz. Depois apostasia, e essa apostasia ela ocorrerá juntamente com a vida do homem da iniquidade. Ela virá juntamente, né, com o filho da perdição, e esse filho da perdição, juntamente com todos aqueles que são apóstatas, se levantarão com maior intensidade. Se a igreja de Tessalonicense já sofria a perseguição pessoal, institucional, e depois falsos ensinos, o apóstolo Paulo afirma que isso intensificará. E também no versículo 5, o apóstolo Paulo diz: olha, meus irmãos, eu já ensinei isso para vocês. Versículo 5: não vos recordais de que ainda estava convosco, eu costumava dizer essas coisas? O ensinamento do apóstolo Paulo aqui também nos revela a necessidade pastoral de sempre estar, meus irmãos, ensinando as mesmas coisas. Vejamos essa igreja tão amada do apóstolo Paulo, essa igreja que no capítulo 1, o apóstolo Paulo teceu as seguintes características dela, que era uma igreja de fé operosa, capítulo 1, verso 2, uma igreja de amor abnegado e firmes na esperança. Veja, quando o apóstolo Paulo no capítulo 1 tece ali as características da igreja e vê uma igreja saudável e que recebeu um bom ensinamento do apóstolo Paulo, e veio um falso profeta e semeou uma mentira, e essa igreja padeceu perturbações. Nós temos aqui, meus irmãos, uma inclinação pastoral de que os ensinos bíblicos podem e devem ser repetidos, porque a igreja, mesmo sendo tão sólida como esta de Tessalonicense, a igreja esquece dos ensinamentos, esquece daquilo que é ensinado pelo pastor, pelo presbítero, pelos mensageiros. O apóstolo Paulo faz uma recordação: não vos recordais
de que ainda convosco eu costumeiramente, era um hábito do apóstolo Paulo ensinar sobre a segunda vinda de Cristo. E então veio um falso profeta, ensina um ensinamento diferente do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fica estarrecido. Vocês não se recordam que era costume meu ensinar isso para vocês? Vocês não se recordam que sempre eu batia nessa mesma tecla sobre a segunda vinda de Cristo? Agora sabeis que o que detém que seja revelado somente em ocasião própria, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado o que agora o detém. O apóstolo Paulo, durante a estadia dele, precisamente deve ter ensinado lá. Inclusive, quando nós chegamos no capítulo 2, que é um capítulo realmente difícil de ser ensinado dentro das epístolas, das duas epístolas de Tessalonicenses, ele se torna difícil porque há um desejo muito forte daqueles que estudam e procuram aprender Tessalonicense, investigar quem é esse que detém o homem da iniquidade, o filho da iniquidade. Quem é esse que detém? A palavra de Deus, juntamente aqui com o apóstolo Paulo, não é possível identificar, porque ele ensinou aos Tessalonicenses e não deixou registrado. Mas os ensinamentos de 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele muito se assemelha com aquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 13. Quando em Apocalipse, eu vou abrir lá em Apocalipse, deixar marcado aqui, capítulo 13, o Senhor revelou ao apóstolo João sobre a besta. E eu vou dar umas características dessa besta. Ela versículo 3, capítulo 3, verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. O opositor de Deus e da igreja do Senhor, a besta, ela, mesmo golpeada ou ferida mortalmente, condenatoriamente, ela opera sinais e maravilhas. Esse é muito semelhante ao ensino 2 Tessalonicenses capítulo 2. E o meio ou a performance que ela usa para atrair ou enganar são milagres. E a palavra de Deus diz que ela foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo ela. Uma segunda característica que eu quero colocar aqui nessa manhã, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância, blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, a segunda característica era fazia milagres, mas ao mesmo tempo era opositora de Deus e da igreja de Deus. Uma terceira característica ela deseja ser adorada, versículo 8. Versículo 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Ou seja, todo o mundo, exceto os eleitos, adorarão essa besta. Ela terá a performance de um ser espiritual.
E a segunda besta também, que emerge, que emerge do mar, emerge da terra, ela também exerce autoridade. No versículo 13, opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu. Versículo 15, foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então ela é descrita aqui como opositora de Deus e que almejava ser igual a Deus. E o mesmo desejo, de Satanás, quando ainda fazendo parte da corte celestial, almejou tomar o lugar de Deus e ser adorada pelos santos anjos de Deus e pelo povo de Deus. É um desejo incessante do diabo. Assumir o lugar de Deus, o trono de Deus em soberania, assumir o trono de Deus em domínio e em todas as coisas, a fim de que os homens lhe adorem. Ela quer o lugar de Deus, e nós, como igreja do Senhor, devemos estar atento a isso. Contudo, o apóstolo Paulo afirma que há, no versículo 7, um mistério aí, que há aquele que detém esses poderes, mas exige muita divergência. Uns dizem que é o Espírito Santo. Creio eu que a maior probabilidade é que aquele que detém o diabo por uma santa ordem de Deus só não sejam os santos anjos de Deus, tal como Deus deixou anjos ali no paraíso para guardar o paraíso. Deus também deu ordens para deter o filho da perdição, para que no tempo devido, estabelecido por Deus, aquilo que o Senhor revelou a João possa ocorrer. E quando Paulo dá ciência à igreja que antes da vinda do Senhor haverá uma apostasia pela liberação do filho da iniquidade, do pecado, versículo 5, o versículo 7 em diante, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e agora somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, de quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios da mentira, com todo o engano e injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então aqui é quando realmente muito se assemelha ao capítulo 13 do Apocalipse. Satanás trará uma oposição muito mais forte para a igreja, porque aquele que o detém será retirado antes da segunda vinda de Cristo, e o Senhor da sua vinda, e aqui é uma expressão que Paulo emite àquela igreja, a fim de que a igreja possa ser confortada, porque se há de ser liberado o filho da iniquidade, o filho da perdição, o diabo vai ser liberado por um ente espiritual que o detém. Isso poderia trazer preocupações à igreja muito séria, mas aí a palavra de Deus informa que Deus é soberano, não somente liberará, mas a liberação do filho da iniquidade, do filho da perdição, nós devemos ter o devido entendimento, tal como Paulo ensinou em Romanos 1. O entendimento de Romanos 1, também o entendimento aqui, Tessalonicenses capítulo 2, isso serve para os seres espirituais, isso serve para nós também como igreja do Senhor. Em Romanos 1, o apóstolo Paulo ensinou que Deus entregou os homens que se opõem a ele a toda sorte de impurezas e imundícias. Quando Paulo ensina sobre essas coisas, que esses homens devem cometer todo tipo de torpeza contra Deus por meio dos seus corpos,
E aqui em Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo ensina que há um detentor espiritual do filho da perdição, do homem da iniquidade, e que esse homem vai ser liberado. Essa expressão de liberação de Deus, aquilo que a teologia chama da vontade permissiva de Deus, isso é uma expressão de juízo de Deus para com aqueles que se opõem a Deus, e que nós devemos ter em nosso entendimento e em nossa vida, que os homens hoje clamam por liberdade, os homens hoje são ávidos por liberdade, mas nós devemos entender que no Senhor, quando o Senhor nos entrega ou nos libera para viver como nós desejamos viver, isso é uma expressão que fomos reprovados por Deus. Quando há um sentimento em nós que nós realmente devemos viver como nós queremos viver, nós devemos nos lembrar que isso ocorrerá com o diabo. E se vai ocorrer com o diabo, vai ocorrer também com todos os filhos do diabo, todos aqueles que são enganados pelo diabo, todos aqueles que ouviram e deram atenção aos ensinos malignos. Os ensinos que não vêm de Deus sempre levam o homem para esse caminho de libertinagem, levam para o caminho de liberalidade, levam para esse caminho: eu vou fazer o que eu quero da minha vida. É interessante que quando aquele que detém o filho da perdição, o homem da iniquidade sobre a terra, ele vai fazer o que ele quer, o que ele mais ama. O que Satanás quer e mais ama? Assumir o lugar de Deus, receber a adoração dos homens, tal como Deus recebe a adoração da sua igreja. Quando isso ocorre nos homens lá em Romanos 1, que Deus entregou tais homens para cometer toda sorte de impurezas, depravações, isso é uma expressão de juízo de Deus, de reprovação da parte de Deus. O Senhor nos chama para ser livre. Interessante que não faz muito tempo eu ouvi alguém citar um dos nossos temas doutrinários sobre a liberdade de consciência, a fim de que a liberdade de consciência que Deus nos deu, essa liberdade poderia ser usada a livre prazer do homem, liberdade de consciência. E eu tive que usar o texto da Confissão de Fé de Westminster para informar que a liberdade de consciência que Deus nos dá não é para pecar, nem para ofender a Deus. A liberdade de consciência que Deus nos dá é para conhecer qual seja a boa, perfeita a vontade de Deus, para que possamos segui-las e por meio desse entendimento possamos glorificar a Deus em nossa vida. A liberdade de consciência, segundo o entendimento bíblico e doutrinário, é para servirmos melhor e eficazmente a Deus. Mas se somos, meus irmãos, instruídos pelo anticristo, se somos instruídos pelo falso profeta, se somos instruídos por mensageiro de Satanás, ele vai nos dizer que a liberdade de consciência, liberdade de expressão, pode ser utilizada ao bel prazer de cada um. Isso, meus irmãos, é um ensino diabólico. Isso, meus irmãos, é um ensino que não encontra o respaldo da palavra de Deus. Esse é um ensino que não nos faz glorificar a Deus. Esse é um ensino que não produz crescimento em nossa vida. Esse é um ensino, meus irmãos, que nos leva para distante do Senhor. Esse é um entendimento que deve, meus irmãos, nos levar a conhecer como Deus ama o seu povo, conduzindo pelos caminhos de Deus, porque se nós formos liberados por Deus para seguir os nossos próprios caminhos, como nós desejamos andar, nós vamos andar de uma forma a qual Deus reprova. Por isso que Paulo diz aos Romanos, no primeiro capítulo, Deus entregou tais homens a toda sorte de impureza. É a vontade permissiva de Deus. Quer seguir esse caminho? Siga. É a vontade permissiva.
E quando Deus libera os homens, isso é sinal de reprovação. Quando Deus libera tais homens, isso é sinal de que há juízo de Deus sobre esses homens. Porque se somos liberados por Deus para andar segundo os nossos propósitos, certamente os nossos propósitos são todos mentirosos, enganosos, pérfidos, e nos conduzirá para distante do Senhor. E esses mesmos critérios o apóstolo Paulo ensina à igreja de Tessalonicenses, que aqueles a quem Deus reprova, versículo 11, por esse motivo, e é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Deus retira aquele que detém o filho da perdição, o homem da mentira, o filho do engano, a fim de que aqueles que rejeitam a Deus possam seguir o seu influenciador espiritual, o pai da mentira, o diabo. Querem seguir o engano? Sigam o pai de vocês. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. É o conforto da mentira, é o conforto do pecado, deleite. É um deleite, tal como a parábola do filho pródigo ensina, é um deleite que tem um curto espaço de duração. Aqueles que saem dos caminhos do Senhor, aqueles que apostam da fé, esses dias também, essa semana ainda, eu recebi a notícia de um servo de Deus, de alguém que passou o tempo todo na igreja, cresceu na igreja, e agora recente apostatou da fé, escreveu uma publicação dizendo que daquele dia em diante ele tinha descobrido que ele não acreditava em Deus e que era daquele dia para frente um ateu. Isso é a ilusão de Satanás. Fazem com que os homens incorram em erros condenatórios. Fazem com que os homens olhem para o mundo e vejam que coisas boas no mundo, tais como a bebedice, tais como as impurezas de conteúdo íntimo, olhar para o modo a qual o mundo opera nessas coisas e diz: prazer são essas coisas. Satanás engana a tal ponto que homens e mulheres têm deixado os caminhos do Senhor para trilharem esses caminhos que aos olhos do homem são deleitosos, são bons, são reprovados por Deus. E esses deleites têm um curto período de tempo, até o dia como na parábola do filho pródigo, acabam os recursos, porque esses prazeres, eles são de acordo com os recursos que cada um tem, depois passam a padecer. O campo espiritual ocorre da mesma maneira. Deus informa que Deus mesmo liberará, por uma ordem, o filho da perdição, para que aqueles que não dão crédito à verdade, aqueles que todos os dias estão ouvindo o Evangelho, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, que devemos aguardar Jesus Cristo como santos homens e santas mulheres, que devemos honrar o casamento com leito sem mácula, que devemos honrar os nossos relacionamentos interpessoais, que devemos honrar os nossos irmãos no Senhor, que devemos honrar os diáconos, os presbíteros, os pastores, que devemos honrar a igreja de Deus e ser um apologeta da fé, defender os ensinos da palavra de Deus, que devemos andar em novidade de vida. Todas essas coisas
são combatidas pelo falso profeta. Todas essas coisas são influenciadas no começo do capítulo 2. Paulo diz: não se turbe o vosso, nem se perturbeis, quer por espírito. Ou seja, há uma atuação espiritual, há uma operação verbal, quer por espírito, quer por palavra, há uma operação didática por palavras. Devemos nos resguardar para Deus, para o dia do Senhor, um resguardo espiritual. Se nós queremos nos resguardar, devemos estar nos alimentando da palavra, porque é ela que ensina como é esse resguardo espiritual das coisas do mundo. Não é, meus irmãos, tirando todos os mandamentos do Senhor para deslizarmos para os prazeres do mundo. E aqueles que querem deslizar nos prazeres do mundo, aqueles que querem correr para os prazeres do mundo, o apóstolo Paulo tem uma advertência severa, que o Senhor retirará aquele que detém o filho da mentira, da perdição, do pecado, da iniquidade, a fim de que esses que gostam da mentira possam seguir o pai da mentira, que é o diabo. Versículo 14, o Senhor chamou para o que também vos chamou diante do nosso evangelho, alcançais a glória do Senhor. Não, perdão, não é o 14 não. Pronto, é o 12. A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Deus libera para que eles sejam condenados. Deus libera para que eles sejam realmente reprovados, uma vez que o Evangelho está sendo ensinado, uma vez que o Evangelho está sendo vivido por todos, está sendo proclamados. Aqueles que não dão crédito à mensagem do Evangelho, não seguem a Deus, seguem seus próprios pensamentos, e os seus próprios pensamentos têm influência, como Paulo ensinou no capítulo 2, espiritual, verbal e didático, vão ser condenados. Mas, diferentemente, a igreja do Senhor, entretanto, uma mudança que, entretanto, devemos nós dar sempre dar graças a Deus, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu. E aí Paulo, ao ensinar sobre salvação, ele não deixa a igreja sem conhecer o aspecto da eleição. Foi Deus que vos escolheu desde o princípio para a salvação, e Ele vos escolheu por meio de santificação do Espírito, na fé e na verdade. Deus não nos escolhe para sermos salvos, para deixar assim, não, você vive do jeito que você quer viver, você pensa o que você quiser pensar, você faz o que você quiser fazer, e depois você vai ser um eleito e eu vou lhe salvar. Não, não há evidência dos eleitos. É que aqueles que são chamados por Deus, é que o chamado de Deus para os seus eleitos, que são eleitos antes da fundação do mundo, eles vivem em santificação do Espírito, fé e verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes. Assim, como é que a igreja vai permanecer firme? Deixe de lado o ensino do falso profeta. Tampe os ouvidos. Ele é enganador. Em segundo lugar, saibam dos aspectos mundanos da apostasia, do homem da iniquidade, do filho do erro, do diabo, em outras palavras. Ele vai produzir engano em nossas vidas e na vida de todo o povo da terra. Contudo, a nossa firmeza na fé para com o Senhor, contudo, aquilo que o Senhor tem operado em nossas vidas se distingue nesses dois aspectos. Aqueles que querem viver segundo os prazeres do mundo, Deus irá liberar o filho da perdição
Deus irá enviar ao mundo o homem da iniquidade, para aqueles que não dão crédito ao Evangelho, e as igrejas do Senhor, que amam a palavra, o Evangelho, o ensino. Paulo diz: assim, pois, irmãos, permaneceis. Como é o assim que permanecer? Santificados no Espírito, santificados na fé, santificados na verdade, para o que também vos chamou. Santificado para Deus, não para o mundo. Santificado para o Senhor. Santificado por Ele e santificados para eles. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes. Aí o apóstolo Paulo tem algumas considerações finais. Guardai as tradições. Guardai as tradições que vos foram ensinadas. A tradição aqui é a tradição bíblica, do ensino bíblico. Guardar as tradições que vos foram ensinadas, de santificação, fé, verdade, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação, e a boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. É assim que acontece ou ocorre um aspecto da providência de Deus, dando firmeza à sua igreja, é produzindo amor pela palavra, a palavra de Deus, é produzindo fé por meio da pregação da palavra e amor também. Assim, meus irmãos, o nosso desejo ministerial, pastoral, é que cada irmão que nos acompanhou na manhã desse dia e que nos acompanha ainda, é que cada irmão que fazem parte da igreja presbiteriana de Pajuçara, de toda a igreja eleita do Senhor distribuída na face da terra, recebam diretamente de Deus, por meio do Espírito Santo, as consolações, as convicções, a fim de que seja retirado de nossa vida qualquer dúvida sobre o aspecto da segunda vinda de Cristo. Nós seremos sim reunidos com o Senhor. Primeiro virá a apostasia e o homem da iniquidade. Quando o homem da iniquidade vier, Deus destruirá esse homem por um sopro da sua boca e mostrará os seus desígnios aos que seguirem o diabo, perdição; aos que seguirem a Deus, salvação; aos que permanecem firmes, é evidência de que estão com Deus e podem ser cada vez mais fortalecidos à medida que aprendemos diretamente do Senhor por meio da sua palavra bendita. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos santifique, que o Senhor produza em nós todos os benefícios espirituais, a fim de que sejamos firmes no Senhor, inabaláveis e capazes de rejeitar ou até mesmo confrontar o falso ensino e o falso profeta. Assim, meus irmãos, baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Se você tem algum pedido de oração, coloque nos comentários. Nós vamos colocar aqui na nossa agenda de oração e estar orando por você também. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos, nesse instante, buscar o Senhor por meio da oração. Oremos. Santo Deus e Pai bendito, tenha misericórdia, Senhor, de nossas vidas, porque sabemos, Senhor, da nossa estrutura, e mesmo, Senhor, tendo depositado em nós, Senhor, a fé, a esperança, o amor, ter mudado, Senhor, a nossa vida, nós reconhecemos, Senhor, diante de Ti, Senhor, que somos suscetíveis ao falso ensino e ao falso profeta. Temos nos tornado, Santíssimo Deus, humanistas. Temos nos tornado, Santíssimo Deus, liberais, Senhor. Temos tido, Senhor, todo tipo de entendimento, Senhor, que não coadunam, Senhor, com a Tua palavra, Senhor. Santíssimo Deus, nos afasta, Senhor, desses ensinos, nos afasta, Santíssimo Deus, desses entendimentos,
Nos afasta, Santíssimo Deus, daquilo que não te apraz. E nos conduz, Santíssimo Deus, sobre a Tua palavra, sobre o chão do Evangelho. Que possamos, Santíssimo Deus, sempre próximos a Ti e da Tua palavra, permanecer firmes, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos conceda, Pai, fortaleza espiritual, a fim, Senhor, de rejeitarmos, a fim, Senhor, de nos tornarmos apologetas Teus, desse mundo sem Deus, desse mundo sem fé, desse mundo sem esperança, desse mundo sem amor, desse mundo, Senhor, que não Te conhece. Que sejamos, Pai, a luz de Cristo, a iluminar, Senhor, aqueles que andam em dessas trevas. Abençoa aqueles nossos irmãos, aqueles nossos parentes, Senhor, que têm se desviado, Senhor, dos Teus retos caminhos. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos e parentes, Senhor, que têm cada vez mais sido iludidos, Senhor, pelo anticristo, pelo falso profeta, ou até mesmo pelos seus próprios desejos carnais, Senhor. Santíssimo Deus, envia o Teu Espírito Santo, Pai. Dá-lhes, Senhor, a consciência do pecado, da justiça e do juízo, e que eles voltem, Senhor, para a Tua casa. Abençoa, Santíssimo Deus, nossos filhos, Pai. Nos faz, Santíssimo Deus, ser pais que ensinam os nossos filhos o caminho da salvação. Santíssimo Deus, faz de cada um de nós pais que estão dia e noite diante de Ti, em intercessão, em oração pelos nossos filhos, a fim de que se tornem homens e mulheres de Deus, que trilham, Senhor, o caminho do Evangelho, Senhor, sempre guiados por Ti. Assim, Santíssimo Deus, Te suplicamos todas essas bênçãos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que as consolações do Espírito Santo repouse sobre as vossas vidas, repouse sobre as vossas famílias e sobre toda a Igreja de Deus instituída na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Fiquem em paz, que o Senhor vos abençoe com toda sorte de crescimento espiritual. Amém.